falar um pouquinho do testemunho de minha esposa, Lucinéia de Souza Pereira Pacheco. Nós somos casados há 27 anos, já entramos para o 28º ano. Somos pais de 3 filhos, Mateus e André, os homens, e a Sheila, né, a mais velha. O André sendo o mais novo. Temos 3 netos, o Rian, já com 8 anos, a Charlotte com 5 anos e a Caroline, a mais novinha, com 2 anos e meio. Tudo pela misericórdia do Senhor, nosso Deus. Estamos vencendo, né, as batalhas e a questão de minha esposa, Lucinéia, é um tratamento bastante sério que ela vem fazendo, mas tudo isso começou lá por volta do ano de 2007, começou a ter alguns problemas de saúde, onde ela, um dia trabalhando, eu cheguei no trabalho dela, percebi que ela estava com o rosto, a boca puxada de um lado e o olho fundo, mas ela não tinha percebido. Ela só sentiu que estava com dificuldade de falar. E eu, naquele momento, peguei, corri para o médico com ela para fazer alguns exames e fomos começar a cuidar. E nessa trajetória foi detectado alguns problemas de saúde depois de vários exames e várias consultas, gente correndo para lá, para cá, várias consultas e exames. Aí o médico constatou a esclerose múltipla, isso no ano de 2007 para 2008. Quando entramos no ano 2008, ela já bastante debilitada que estava, e o problema de saúde acarreta muito nervosismo, muito estresse, e nos passar dos dias, dos anos, foi para ela, o médico passou umas injeções, depois de vários exames, muitos exames no decorrer desse tratamento. O médico acabou transferindo ela para a Unicamp, onde ela começou a fazer lá os tratamentos, já acompanhado também das injeções. A gente mesmo fazia a aplicação, né? No começo até era um pouco difícil de ver aquilo, mas ela fazia as aplicações na parte lateral da coxa, outra hora na posterior em cima, e aí ia invertendo do lado direito, do lado esquerdo, ia invertendo os lados e fazendo as aplicações. E foi passando, e a gente via falar muito que a esclerose múltipla, pessoas não suportam, um não suporta, o outro não suporta, e aí acabava ela ficando bastante nervosa com tudo isso que vinha acontecendo. Porém, como a esperança é sempre que Deus abençoa e faz uma obra grande, e a gente tem certeza de que Deus tem trabalhado, que por quantas e quantas vezes ela chegava no dia de consulta, ou chega ainda nos dias de consulta na Unicamp, e pessoas lá com o mesmo problema de saúde que ela, deparavam com ela e perguntavam: o que você tem? Quando ela dizia o tratamento que ela fazia, para que e as pessoas olhavam e ainda olham para ela dizendo assim: mas como assim? Você tem isso? Porque eles percebem que ela está bem, tem uma força ainda muito grande, né? Graças a Deus por isso. Porém, na caminhada vem vindo aí, várias coisas acontecem na caminhada. Ela por várias vezes teve crises, e de uma outra vez ainda, a gente estava morando em Minas Gerais na época, em 2009, ela teve novamente entortando a boca do lado esquerdo, e
continuamos a correr atrás, tomou as injeções e aí melhorou, mas sempre o problema persiste, às vezes uma coisa ou outra, porque é da doença. Porém, com os passar dos anos, a injeção que ela começou a tomar, já fazia muitos anos, por volta de 7 anos que ela tomava, então até um pouquinho mais, já não estava mais fazendo efeito aquela injeção. Então passou-se a tomar outros medicamentos para poder ir conduzindo, né? Mas o que eu quero dizer com esse pequeno documentário é que as pessoas, muitos, têm medo do que acontece com a esclerose múltipla, por ela ser uma doença degenerativa, e por muitos médicos são tratados e os médicos dizem que ela é degenerativa, é uma doença que leva a pessoa a ficar debilitado e se acabar. Porém, a gente tem uma confiança em Deus que isso faz parte da nossa vida, da nossa sobrevivência, e vamos tocando, né? Vamos vivendo a vida sem olhar para a doença, vamos servindo a Deus e vivendo. Porém, a gente nota, eu como esposo e uma acompanhante, eu noto ela bastante agitada, nervosa, agora toma um outro tipo de medicamento que deixa, quando dá a reação do medicamento, sente uma pressão na cabeça, o corpo todo avermelha, as orelhas, o rosto avermelha tudo e vai criando aquele grosseirão na pele e dá aquela fadiga. A gente percebe que ela sente mal com isso. Mas ao mesmo tempo, a gente olha que ela, quando está com os netos, tem muita força, muita garra, muita vontade e parece que quem olha parece que ela não tem nada, até porque ela se esforça para cada dia estar melhor. E dentro desse pequeno testemunho que conto para vocês, dessa primeira parte, é que toda vez que você olha para o problema que você tem e sente que você está debilitado de certa maneira por causa do problema de saúde, isso se torna ainda mais difícil para você e a sua situação, ou para a pessoa que olha, porque está olhando apenas aquilo que você tem. Mas quando você começa a olhar para o lado e você vê as outras pessoas também com um problema de saúde, e por mais que você acha que o seu problema é muito grande, quando você olha do lado e vê o do outro, aí você se dá conta que você está bem, porque tem sempre alguém em situações muito piores. E é isso que eu tenho ouvido da minha esposa, Lucinéia. Ela tem dito isso, né, com bastante clareza da parte dela, né, que ela está nessa situação, mas quantas pessoas estão piores ainda, porque a gente precisa aprender a olhar. Mas dentro dessa linha de pensamento, também a gente vê algumas pessoas até dizer assim, mas por que ela não tem fé? Ela é uma pessoa que não precisa estar com isso, ela não tem fé, você não tem fé, né? Mas aí eu começo a olhar pela Bíblia Sagrada, que nos mostra que Paulo, certa vez, na sua oração, ele reclamou com Deus porque ele tinha um espinho na carne que o atormentava, né? A gente vê lá escrito um espinho na carne, não está vendo escrito que tipo de espinho na carne Paulo tinha. Porém, todo o tempo, enquanto ele orava e ficava indignado com aquilo, ou quem sabe querendo arrancar aquilo que ninguém sabe o que é, se era um problema de saúde, uma dor nos ossos,
algum problema na própria carne, no próprio físico dele, né? E enquanto ele orava, falava com Deus, Deus orientava ele dizendo: Paulo, a minha graça te basta, minha graça te basta. Então, o problema de saúde não quer dizer que vai te deixar você menos fervoroso, diminuir a sua fé, não. O problema de saúde está aí, às vezes, mas quem conduz a vida é Deus. Se permanecer com o problema de saúde, Deus continua sendo Deus. E se Ele tirar, a pessoa fica feliz, mas Deus também continua sendo Deus. Não diminuiu o seu tamanho nem aumentou, porque Ele é Deus. Então, essa atitude eu vejo na minha esposa, que ela sempre tem, ela não reclama disso. Até no começo até fazia algumas reclamações, mas com o passar dos anos, com o passar dos tempos, foi isso ficando para trás e hoje não se vê ela reclamar dessa situação. Às vezes eu olho, eu vejo chorando, eu vejo as lágrimas descendo, mas não falando ou perguntando para Deus por que isso, para quê, por que eu, por que isso, não. Continua marchando e com fé, né? E vencendo os obstáculos e os dias vão se passando e a gente vai vencendo um dia após o outro. Mas não foi embora, tudo ainda está aqui. E em meio a tanto choro você ora, clama, implora, mas ainda tudo está aqui. Deus é a solução para a dor. Deus, a solução chegou. Deus é a solução para a dor. Deus, a solução chegou. E não importa a sua dor, não importa o que você sente, aquilo que veio sobre você. Deus conhece o seu interior, por dentro e por fora. Ele sabe a sua situação e aquilo que você precisa. Não duvide, só espere.